Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra do pastor Arival Dias Casimiro. Ele é muito conhecido, né? É o pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo, aonde o Hernani Dias Lopes congrega, né? Hernani Dias Lopes foi pastor por muitos anos lá em Vitória, hoje ele não é mais pastor de lá, e ele está aqui em São Paulo já faz alguns anos, e juntamente com o pastor Arival em Pinheiros, o Hernandes é um dos pastores auxiliar, os auxiliares ali em Pinheiros, sempre está pregando, principalmente todas as segundas-feiras, no evento que tem lá, né? Um culto, conexão com Deus, o Hernandes sempre está pregando. Ontem eu estive lá, né? Na escola bíblica dominical e depois o culto, na parte da manhã, com um amigo meu, e adquiri essa obra aqui, ó, Salmos, o retrato da alma humana nas canções do povo de Deus, né, do pastor Arival Dias Casimiro, como eu falei, é o pastor lá, titular dessa igreja maravilhosa, uma estrutura fantástica. Inclusive, eles estão construindo agora uma nova igreja, que é duas vezes maior do que essa, né? Do que o templo que eles congregam. É uma igreja maravilhosa, tá? Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Pinheiros. Mas é conhecida como a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então é uma obra maravilhosa. Essa editora Ezion são deles, né? É deles. E o Arival sempre está publicando obras lá. O Arival, gente, ele é um homem de Deus, humilde. Aqui está a sua formação, tá? Ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Olha, ele é pedagogo, mestre em comunicação e letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em língua portuguesa pela PUC São Paulo e é escritor e apresentador do podcast Arivalcast, conferencista e plantador de igrejas. A Presbiteriana de Pinheiros está fazendo um trabalho maravilhoso no Nordeste, abrindo várias igrejas, porque é uma igreja missionária. Inclusive, a estrutura da igreja, gente, é maravilhosa, né? Você entra, tem lá os mapas, tá, um mapa missionário, onde você vê os investimentos, onde o dinheiro é aplicado, a transparência, né? O dinheiro é aplicado, onde é aplicado, quantos missionários, mostra lá as fotos das obras, enfim. Então o povo é informado para onde vai o dinheiro, diferente de muitas igrejas, né? Que você dá o dízimo, dá a oferta e não tem nenhuma transparência. Tem que ter transparência. Então tá aqui o currículo dele, tá? Inclusive ele pregou, né, ontem, prega demais também. Tá? O canal do YouTube da IPB de Pinheiros tem mais de 1 milhão já de inscritos, tá? E essa obra aqui, ó, ele vai trabalhar e todos esses livros aqui, gente, que são vendidos, ele também tem outros materiais, né? Como o Novo Testamento Explicado, são 2 volumes, tá? Onde ele explica todo o Novo Testamento, livro por livro, como se fosse uma introdução, um panorama do Novo Testamento, e tem outros livros, né? E todos esses livros que você comprar da editora Ezion, você estará contribuindo com a obra missionária, gente. É uma missionária. Tá? Então, é top demais. Top demais. Então, vamos aqui para o sumário. Ele não trabalha todos os salmos, né? Mas alguns salmos só. Mas é maravilhoso. E os salmos, como ele fala aqui, ó, é o retrato da alma humana nas canções, né? São canções onde os salmistas relatam aquilo que estava acontecendo com ele, os sentimentos, as emoções e por aí vai. Essa obra foi publicada agora, é lançamento dele. E aqui você tem um sumário. Eu vou contar aqui os salmos, ó. Ele fala do salmo primeiro, ó. Ele comenta aqui, faz exposições, né? Comentários expositivos de salmos, né?
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então são 33 salmos comentados, tá? A começar com o Salmo 1, Salmo 1. E aqui, a partir do Salmo 120, o Salmo 120 até o Salmo 134 são chamados salmos ou cânticos dos degraus, ou de romagem, ou também salmos da peregrinação. Esses salmos, eles eram cantados quando o povo estava indo para as principais festas em Jerusalém. A festa de Páscoa, Pentecostes e tem outra festa também, que esqueci o nome agora. As 3 principais festas. Páscoa, Pentecostes e... agora esqueci outra festa. São 3 festas. 3 principais festas, né? Que o povo ia, toda a nação era convocada para ir a Jerusalém e esses salmos foram compostos e eram cantados durante a peregrinação até Jerusalém. Tá? Ele comenta aqui, ele comenta até o Salmo 100, ou melhor, ele comenta faz exposições maravilhosas desses salmos da peregrinação. Certo? Então vamos pegar aqui, ó, alguns salmos para nós trabalharmos aqui. Como por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, ó, o Salmo 67. Elias, eu quero pregar no culto de missões. Dá para pregar missões em salmos? Lógico que dá. Porque você tem que ler salmos, e eu que prego expositivamente, e quem prega expositivamente sabe disso, você tem que falar, você fala do contexto histórico, ali, cultural, mas sempre você tem que apontar para Cristo. Tá? Eu sempre falo isso. Você pode falar ou pregar sobre as éguas, ou os cavalos, ou os animais ali que Salomão tinha, né? Salomão tinha vários cavalos caríssimos que ele comprava no Egito. Então você pode falar sobre as éguas, os cavalos de Salomão, dos carros de Salomão. Mas você tem que terminar com Jesus montado nelas. Tá? Toda a mensagem tem que ser cristocêntrica. Então no Salmo 67, você tem aqui, eu gostei muito, né, da exposição que ele faz desse salmo. Ele coloca o tema, né? Canção da Igreja Missionária. Canção da Igreja Missionária. Aonde o salmista, ele louva a Deus e conclama todos os povos, as nações louvarem a Deus. E qual é a forma que você consegue obter esse fato, as nações louvando a Deus? Por meio do Evangelho, anunciando o Evangelho a todos os povos. Então tá aqui, ó, Salmo 67, Canção da Igreja Missionária, é o tema que ele coloca, e ele começa, ó. É comum que todo mundo deseje as bênçãos de Deus. Dificilmente alguém mesmo, não sendo cristão, as recusaria. Mas se todos nós, você e eu, incluídos, queremos ser abençoados por Deus, para que desejamos isso? Essa é uma questão a qual o salmista busca responder no Salmo 67. E sua resposta é que ele quer ser abençoado por Deus, para poder abençoar as outras pessoas. John Piper, comentando sobre esse salmo, afirmou: de acordo com o Salmo 67, o propósito de Deus está para ser conhecido, e elogiado, e apreciado, e temido entre todos os povos da terra. Por isso ele criou o mundo, escolheu Israel, Cristo morreu e as missões existem. Aí ele vai continuando aqui, ó. Tá? Aí ele vai começar as subdivisões, porque no sermão expositivo, o comentário expositivo, você trabalha as subdivisões, e nas subdivisões você começa as aplicações. Então, no verso 1, ele coloca aqui, ó, Deus abençoa-nos. Deus abençoa-nos. Verso 1. O salmista começa com uma bênção. Tá? Ele vai citar aqui a bênção lá, araônica, né? Ou a bênção sacerdotal, que quando o povo ia para as celebrações, os seus sacrifícios,
quando o sacerdote despedia o povo para voltar às suas casas, tem aquela famosa bênção araônica, que está em Número capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde, aquela famosa bênção. E aqui o salmista está relembrando, né, a bênção sacerdotal no verso 1. Quando ele diz, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aí olha a aplicação maravilhosa que o Arival vai fazer. Há 4 detalhes importantes para os quais desejo chamar sua atenção. No verso 1. O primeiro deles é que a bênção pedida se baseia na graça de Deus. Quando o texto começa, seja Deus gracioso. Graça é o que recebemos sem merecer. A graça de Deus é um dos conceitos mais fundamentais a serem aprendidos se quisermos experimentar suas bênçãos. Mas isso não é fácil, pois a graça é contrária ao nosso senso de justiça própria e merecimento. A palavra gracioso, que é a palavra hanan do hebraico, significa ser misericordioso, favorecer e ser benevolente. A graça não é salário nem recompensa por algo de bom que tenhamos feito. Ou seja, graça em nada se relaciona com merecimento pessoal, mas sim com favorecimento divino. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. É como se clamássemos, tem piedade ou compaixão de mim. O segundo detalhe diz respeito ao fato de que a bênção significa contar com a presença favorável de Deus. As palavras, e faça resplandecer sobre nós o rosto, são uma citação da bênção araônica. Está em Número, capítulo 6, do 22 ao 27, que também aparece em outros salmos. Ter o rosto de Deus brilhando sobre ou entre nós é sinal de seu favor e aprovação. Ao contrário de um rosto zangado, Deus sorri, demonstrando seu favor a nós. Charles Simeon interpreta a oração de Salmos 61 primeiro como um advento do Messias ao seu povo e sua manifestação a todo mundo. O rosto de Deus brilhando em seu povo na pessoa de Cristo, que é o brilho de sua glória e a imagem expressa do seu ser. O Warren Wiersbe comentou: ter o rosto de Deus resplandecendo sobre eles, sorrindo para eles, era a bênção suprema de Israel, e perder essa glória significava julgamento. Nos dias de hoje, o povo de Deus tem essa glória dentro de si, e nós devemos revelá-la ao mundo por meio de boas obras, de caráter piedoso e do ministério de amor. Terceira lição que nós aprendemos, com o verso 1 do Salmo 67. O terceiro detalhe chama a nossa atenção para o caráter coletivo da bênção, e não individual. As bênçãos oradas pelo salmista são para nós. Ele não é individualista, é para todo o povo. Os pronomes são plurais. A oração é para que o povo escolhido de Deus seja abençoado. Toda a igreja deve ser lembrada de que Deus a colocou no meio de um campo missionário, portanto, ela é produto da atividade missionária dele. O quarto detalhe, como um desdobramento do anterior, aponta para o caráter missional da igreja, que deriva do próprio caráter missional de Deus. Somos abençoados para ser uma bênção, pois Deus nos abençoa para que possamos abençoar outras pessoas. Israel tinha um caráter missional no Antigo Testamento. Deveria levar o nome de Deus aos povos, às nações, como conclama aqui o Salmo 67. Mas eles não cumpriram. Né? Se tornaram orgulhosos, exclusivistas e por aí vai. A igreja tem esse caráter missional de levar Cristo às nações, levar o Evangelho. É sobre isso que o Salmo está falando, né? Depois ele vai trabalhar os versículos 2 a 7, tá? Vai expor os versículos, que é agora Deus usa-nos, né? Onde vai trabalhar que Deus quer ser conhecido, tá? Deus quer ser louvado e adorado, Deus quer ser apreciado, tá? Deus quer ser temido e reverenciado, é os versos 6 e 7, tá?
E aqui ele termina. E todo o salmo que ele comenta aqui, que ele faz exposição, que você pode trabalhar tanto como exposição ou como devocional também, você tem uma cristologia, né? Que é a aplicação, porque sempre você tem que terminar com Cristo. Uma cristologia do Salmo 67, e você tem perguntas para reflexão e debate. Nesse caso aqui, você tem 5 perguntas, tá? Que você pode aí responder sobre o Salmo 67. Então, todos os salmos aqui que ele vai comentar, ele vai te dar no final uma cristologia desse salmo, como aplicar Cristo nesse salmo, tá? E depois perguntas para reflexões e debates. Interessante, né? Vamos aqui, ó, pegar um outro salmo para nós trabalharmos aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, Salmo 37, que é a felicidade temporária do ímpio. 127 a página aqui. Aqui, ó. Salmo 37, a felicidade temporária do ímpio. Ele começa com uma introdução ao salmo, tá? Depois da introdução, ele começa os comentários. O Senhor é digno de toda a nossa confiança, que é os versos de 1 a 11. Tá? Que é o salmo de Davi. Ó. Davi começa o salmo usando 4 imperativos negativos. O primeiro deles é: não te indignes. Não te indignes por causa dos malfeitores. Verso 1. O termo indignar-se significa arder, acalorar e irar-se. Não permita que a aparente prosperidade dos malfeitores esquente a sua cabeça. Devemos ter uma ira santa contra o pecado, sem permitir que ela se transforme em um pecado. Ele continua. Tá? O outro imperativo é: não invejes. Tá? O outro imperativo é: não te irrites. Está no verso 7. E o quarto e último imperativo é: não te impacientes. Não te impacientes. Tá no verso 8. Aí ele vai explicando aqui, ó. Depois, o verso 3, confia no Senhor. O verso 4, agrada-te do Senhor. Tá? Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Tá? Depois ele vai para a segunda parte dos Salmos, versos 12 e 31. O Senhor conhece a nossa luta e nos abençoa. Tá? Aí vai, ó. Depois os 32 a 40. O Senhor julgará todos. Tá? Show de bola. Aí você sempre vai ter uma cristologia do Salmo. Nesse caso tem o Salmo 37. E perguntas para debate e reflexão. Sempre vai fazer isso. Os Salmos 42 e 43, ele vai trabalhar sobre vencendo a depressão espiritual. Porque os Salmos, gente, é um retrato da alma humana. Você vê os salmistas aqui angustiados, depressivos, ansiosos, né? Passando por dificuldades, tribulações, tristezas. Meu Deus do céu. Tanto que o salmo mais triste é o Salmo 88. Já leu o Salmo 88? Termina com a palavra trevas. O salmista ali estava totalmente desapontado, agoniado, entristecido, ansioso, depressivo. Leia o Salmo 88. Então é um retrato da alma humana, né? Leia os Salmos quando você estiver triste, angustiado, depressivo, ansioso. Leia os Salmos, que é uma terapia. Tem um livro do Caio Fábio, quando o Caio Fábio era crente, né? Ele escreveu esse livro nos anos 90, né? Antes da sua queda. No Divã de Deus. Meu Deus, que livro, cara. Caio Fábio era extraordinário. O pessoal fala do Hernandes. Hernandes chega nem perto do Caio Fábio no auge. Caio pregava muito mais. Hoje se fala de exposição bíblica, né? Sermão expositivo. Caio só pregava expositivamente. Tá? No Divã de Deus, é um livro dele, que ele escreve nos anos 90. Meu Deus, ele fala sobre o Salmo 38. E como ele é psicólogo, né? Psicanalista, ele fala sobre depressão. E como Deus trata a depressão, né?
Então, Deus coloca o paciente, o seu filho, no seu divã e vai tratá-lo. É espetacular, espetacular. Procure esse livro, No Divã de Deus. Então aqui, ó, Salmos 42 e 43, Vencendo a Depressão Espiritual. Ele começa abordando os dois salmos. Aqui ele já vai comentar os versos de 1 a 5, o Salmo 42, ó, cedendo por Deus. Excedendo por Deus. Então, são salmos parecidos, né? 42 e 43. Tá? Então ele vai trabalhar aqui sobre divisões e vai comentar esse salmo. Show de bola. E sempre você vai ter no final uma cristologia do salmo e perguntas para debate e reflexão. Então, queridos, compre esse livro do Arival Dias Casimiro, Salmos, o retrato da alma humana nas canções do povo de Deus. Se vocês gostaram desse livro, se vocês gostaram desse review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.